A primeira vez que me envolvi em algo assim foi em uma tarde abafada de novembro. O verão parecia chegar mais cedo a São Paulo e eu estava impaciente com a monotonia das últimas semanas. Meu amigo João tinha me chamado para ajudá-lo com um projeto de jardinagem na casa de sua mãe, Dona Helena, uma mulher cuja presença era ao mesmo tempo acolhedora e magnética. Helena tinha 52 anos, mas carregava um tipo de elegância que fazia qualquer pessoa pensar duas vezes, antes de adivinhar sua idade. Sua postura impecável, a maneira cuidadosa como amarrava os cabelos, ou os vestidos de tecidos leves e bem cortados, tudo nela exalava um charme sereno. Cheguei à casa de João por volta das 2 da tarde, carregando algumas ferramentas de jardinagem e vestindo uma camiseta surrada, ideal para o calor sufocante. Ao bater na porta, foi ela quem abriu, e por um breve instante fiquei sem palavras. Helena estava descalça, com um vestido leve que balançava suavemente com a brisa quente que vinha do jardim. Ah, Lucas, disse ela sorrindo. O João saiu para buscar mais terra adubada, mas você pode começar a me ajudar com isto aqui. Helena apontou para um canto do jardim, onde arbustos maltratados por semanas de abandono se alinhavam como soldados desgastados. Não era um trabalho particularmente complicado, mas a maneira como ela disse isto carregava um peso que não conseguia identificar na hora. Seus olhos, normalmente gentis, pareciam me avaliar de forma sutil, como se procurassem algo além da minha prontidão para ajudar. Concordei rapidamente e segui para o jardim, enquanto ela pegava luvas de jardinagem. Trabalhamos em silêncio no início, eu arrancando ervas daninhas e ela mexendo na terra com um pequeno ancinho. O calor tornava o trabalho cansativo, mas eu estava estranhamente atento a cada movimento dela, a maneira como seus dedos deslizavam pela terra ou como ocasionalmente afastava os cabelos do rosto com um gesto casual, quase teatral. Depois de algum tempo, Helena parou, apoiando-se no ancinho. Lucas, pode me ajudar com uma coisa? Perguntou ela, sua voz baixa e suave. Claro, o que foi? Perguntei, largando as ferramentas. Ela caminhou até uma área um pouco mais afastada, onde uma trepadeira crescia ao longo de uma pérgola parcialmente coberta. As folhas estavam desordenadas e algumas flores pendiam em tons vibrantes de vermelho e laranja. Quero podar isso aqui, mas preciso que segure o tronco para mim. É um pouco instável. Fiquei atrás dela, segurando a base da planta enquanto ela inclinava o corpo para alcançar os galhos mais altos. A proximidade era inevitável, e cada movimento dela parecia amplificado. Podia sentir o perfume sutil de algo floral, talvez lavanda, e notar os pequenos detalhes em sua nuca, onde o cabelo se prendia em fios soltos pelo calor. Você está bem aí? Perguntou ela, olhando por cima do ombro. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo mais ali, um brilho indefinido. Sim, estou, respondi, tentando manter a compostura. Helena sorriu de leve antes de continuar a cortar os galhos. O momento parecia se alongar de forma quase surreal, como se houvesse algo não dito pairando no ar entre nós. Quando finalmente terminou, ela se virou para mim, tão próxima que eu podia sentir o calor que emanava dela. Obrigada, Lucas. Não sei o que faria sem sua ajuda hoje. É para isso que servem os amigos, ou os filhos dos amigos. Brinquei tentando quebrar a tensão. Ela riu, um som leve e melodioso, mas não deu um passo para trás. Seus olhos ficaram fixos nos meus por mais tempo do que seria considerado normal. E foi nesse instante, sob o sol abrasador e em meio ao cheiro de terra e flores recém-podadas, que percebi que aquela tarde seria tudo menos comum. Helena se afastou um pouco, mas a distância era apenas física. Aquele momento breve parecia ter criado um tipo de intimidade
que nenhum de nós ousava reconhecer. Ela ajeitou os cabelos, os dedos rápidos e precisos, enquanto eu voltava ao trabalho com as ervas daninhas, tentando recuperar alguma normalidade. O som de pássaros ao longe e o zumbido abafado de insetos criavam um pano de fundo que só acentuava o silêncio entre nós. Era um silêncio cheio de subtextos. Cada gesto dela se tornava significativo. Às vezes, a maneira como ela ajeitava o vestido ou o olhar que lançava na minha direção parecia carregar um significado que eu não sabia como interpretar. Pouco depois, ela se aproximou novamente, segurando um pequeno regador. Você está com sede? Perguntou, sua voz soando gentil demais, quase condescendente. Eu assenti. Acho que uma água cairia bem. Ela gesticulou para que eu a seguisse até a cozinha. Deixei as ferramentas no chão e fui atrás dela, o som de seus passos descalços contra o piso de pedra ecoando levemente. A cozinha era espaçosa e iluminada, com o cheiro de algo cítrico, talvez limões recém-cortados, dominando o ambiente. Helena serviu 2 copos de água gelada e entregou um a mim. Você parece cansado, observou com um pequeno sorriso. O calor é implacável hoje, respondi tomando um longo gole. Ela apoiou o quadril no balcão e me observou por alguns segundos, o olhar percorrendo meu rosto e depois descendo lentamente pelo meu corpo, parando por tempo demais nos meus braços. Foi algo sutil, mas inconfundível. Sabe, Lucas, você está se saindo muito bem lá fora. Eu não esperava que fosse tão dedicado. Havia algo na maneira como ela enfatizou a palavra dedicado que fez minha mente disparar. Meu coração começou a bater mais rápido e fiquei grato por poder me esconder atrás do copo enquanto tomava outro gole. Acho que aprendi com meu pai. Ele sempre dizia que, se você vai fazer algo, deve fazer direito. Helena sorriu, um sorriso caloroso, mas que parecia carregar uma ponta de malícia. Seu pai está certo, e você realmente leva isso a sério. Ela deu um passo para a frente, pegando o copo vazio da minha mão, e por um momento nossos dedos se tocaram. Foi breve, mas suficiente para enviar um arrepio pelo meu braço. Ela não recuou imediatamente, segurando o copo como se não estivesse com pressa de ir embora. O João deve estar voltando logo, disse ela, finalmente se afastando e colocando o copo na pia. Acho que podemos terminar aquele pedaço do jardim antes disso. Eu apenas assenti, incapaz de encontrar as palavras. Enquanto ela se movia pela cozinha, fiquei parado, sentindo o peso do momento. Algo tinha mudado, ainda que de forma sutil, e eu não sabia como lidar com isso. Voltamos para o jardim em silêncio, mas o clima parecia diferente agora. Quando me abaixei para mexer nas raízes de uma planta, Helena ficou ao meu lado, mais próxima do que antes. O calor de sua presença era quase palpável, e eu sentia meu coração acelerar toda vez que sua mão passava perto da minha. Em um momento, enquanto levantava uma pá para mover a terra, o cabo escapou ligeiramente da minha mão, e ela se abaixou para ajudar, nossos dedos se encontrando novamente. Dessa vez, nenhum de nós se afastou de imediato. Ela olhou para mim e por um instante parecia haver uma pergunta não dita em seus olhos. Você é mesmo dedicado, Lucas, disse ela, quase num sussurro. Não consegui responder. Estávamos tão próximos que eu podia ver as pequenas gotas de suor na base de seu pescoço, brilhando sob o sol. Algo naquela proximidade parecia inevitável, como se o momento estivesse se construindo há horas, talvez dias. E então, o som de um motor ao longe quebrou o encanto. João estava voltando. O som do carro de João fez Helena recuar, com um leve sorriso nos lábios, como se soubesse exatamente o impacto que havia causado. Eu permaneci parado por alguns segundos, tentando reorganizar meus pensamentos,
e recuperar o fôlego. O que quer que estivesse acontecendo ali, ela parecia ter total controle, enquanto eu lutava para entender até onde isso poderia ir. João apareceu pelo portão, carregando sacos de terra e algumas ferramentas extras. Vocês começaram sem mim? Perguntou sem perceber a tensão que pairava no ar. Claro, não podíamos esperar o dia todo, respondeu Helena com um tom leve. Ela havia voltado à sua postura habitual, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Passei a tarde tentando ignorar a presença dela enquanto trabalhávamos no jardim, mas era impossível não notar a forma como ela circulava pelo espaço, sempre encontrando uma desculpa para passar por mim, seja entregando ferramentas ou indicando algo que precisava ser feito. Sua proximidade era constante. Seus olhares furtivos não deixavam dúvidas de que aquilo não era por acaso. Em um momento, João pediu que eu ajudasse a mover um dos sacos de terra para perto das novas plantas. Enquanto fazia isso, Helena apareceu ao meu lado novamente, desta vez com uma toalha úmida. Você está suando muito, disse ela, erguendo a toalha na direção do meu rosto. Antes que eu pudesse responder, ela passou a toalha pela minha testa, os dedos roçando minha pele de forma deliberada. O gesto parecia inocente, mas o contato foi carregado de algo que fazia meu coração disparar. João estava ocupado do outro lado do jardim, completamente alheio ao que acontecia. Pronto, agora você está mais apresentável, disse ela com um sorriso que misturava diversão e provocação. Obrigado, murmurei, desviando o olhar enquanto pegava a toalha da sua mão. O restante da tarde transcorreu sem grandes incidentes, mas a tensão entre nós parecia crescer a cada momento. Quando finalmente terminamos o trabalho, João sugeriu que ficássemos para jantar. Eu estava prestes a inventar uma desculpa para ir embora, mas Helena interveio antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fique, Lucas, foi um dia longo e você merece uma boa refeição, disse ela, olhando diretamente para mim. Relutante, concordei. Durante o jantar, Helena manteve uma conversa casual, mas havia algo no tom de sua voz e na maneira como me olhava que me deixava inquieto. João, mais uma vez, parecia completamente alheio à dinâmica que se desenrolava. Quando terminamos de comer, ele subiu para tomar banho, deixando-nos sozinhos na cozinha. Helena começou a lavar a louça e eu me levantei para ajudá-la, mais por necessidade de ocupar as mãos do que qualquer outra coisa. Você foi muito prestativo hoje, disse ela enquanto enxaguava um prato. Apenas fiz minha parte, respondi, tentando manter a voz neutra. Ela sorriu, sem tirar os olhos da pia. Sabe, Lucas, você tem um jeito muito responsável para alguém da sua idade. Isso é raro hoje em dia. Bem, eu tento, disse, sem saber como responder a algo que parecia mais do que apenas um elogio. Ela secou as mãos e se virou para mim, apoiando-se na pia. Tenho certeza de que sua mãe está orgulhosa de como você cresceu. O comentário parecia inofensivo, mas a forma como ela o disse, com aquele brilho nos olhos, me deixou desconfortável. Era como se cada palavra tivesse uma camada oculta, um significado que ela sabia muito bem como transmitir. Você tem certeza de que não precisa de mais nada no jardim? Perguntei, tentando mudar o rumo da conversa. Ela deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. No jardim, acho que terminamos por hoje, mas... Ela deixou a frase no ar, os olhos fixos nos meus. Eu senti meu corpo tenso, como se estivesse preso entre a vontade de avançar e o medo do que aquilo significava. Antes que pudesse responder, ouvimos o som da porta do banheiro se abrindo. João estava descendo as escadas, e Helena se afastou com a mesma facilidade com que se aproximara,
voltando a secar os pratos como se nada tivesse acontecido. João sugeriu assistirmos a um filme e aceitei, embora minha mente estivesse a quilômetros de distância. Durante o filme, Helena sentou-se ao lado de João, mas sua presença continuava a pesar sobre mim. De vez em quando, eu sentia seu olhar me examinando, embora nunca permanecesse por tempo suficiente para ser pego. Quando o filme terminou, João me acompanhou até a porta. Valeu mesmo pela ajuda hoje, Lucas. Minha mãe nunca teria conseguido organizar tudo sem você. Sem problemas, respondi enquanto me despedíamos. Helena surgiu logo atrás dele, com um sorriso leve. Boa noite, Lucas. Foi um prazer tê-lo aqui. Boa noite, respondi, tentando manter a compostura enquanto me afastava. Enquanto caminhava para casa, minha mente estava em turbilhão. O que quer que estivesse acontecendo não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. E no fundo, eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Não sabia como lidar com o que tinha acontecido na casa de Helena. Era como se cada gesto e olhar dela estivesse gravado na minha memória, repetindo-se incessantemente. Mesmo sem dizer uma palavra sobre isso a João, eu sabia que algo havia mudado, e essa mudança parecia me seguir em todos os lugares. Na sexta-feira, recebi uma mensagem de João dizendo que sua mãe havia pedido minha ajuda novamente no jardim. Ele mencionou que não estaria em casa, mas que Helena estaria lá para supervisionar. A leitura dessas palavras fez meu estômago revirar, embora eu não tivesse certeza se era nervosismo ou excitação. Cheguei a casa por volta das 3 da tarde, o sol já menos agressivo. Helena abriu a porta com um sorriso que parecia dizer mais do que qualquer saudação poderia transmitir. Lucas, que bom que veio, disse ela segurando a porta aberta para mim. João disse que você precisava de ajuda com algo no jardim. Respondi, tentando manter o tom casual. Sim, há algumas trepadeiras que precisam ser aparadas e acho que também podemos reorganizar os vasos maiores. Enquanto ela me conduzia até o jardim, notei que ela estava usando um vestido simples, mas que parecia cuidadosamente escolhido. Os ombros estavam descobertos e os tons claros do tecido contrastavam com a pele levemente bronzeada pelo sol. Mais uma vez, o perfume sutil que ela usava parecia dominar o ambiente, e minha mente já começava a perder o foco. Passamos os primeiros minutos trabalhando lado a lado, em um silêncio confortável. No entanto, havia algo diferente naquele dia. A proximidade que antes parecia casual, agora parecia deliberada. Toda vez que me movia para pegar uma ferramenta ou organizar os vasos, ela estava sempre perto demais, o suficiente para que nossos braços se tocassem de vez em quando. Você está fazendo isso muito bem, sabia? Disse ela, depois de um tempo, enquanto eu ajustava um dos vasos maiores. Obrigado, acho que estou aprendendo rápido, respondi, tentando esconder meu desconforto com sua observação. Não seja tão modesto, Lucas. É difícil encontrar alguém tão cuidadoso. É uma qualidade admirável. Havia algo na maneira como ela disse cuidadoso que fez o calor subir pelo meu rosto. Fiquei em silêncio, focando em terminar o trabalho. Mas então, enquanto ajustava outro vaso, senti suas mãos no meu ombro. Você parece tenso, disse ela com a voz baixa. Tudo bem? Olhei para ela, confuso com a súbita mudança de tom. Seus olhos estavam fixos nos meus, e havia algo quase desafiador neles. Estou bem, só concentrado no trabalho, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Acho que está trabalhando demais. Seu toque no meu ombro era firme, mas ao mesmo tempo delicado. Deveria relaxar um pouco. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo para mais perto
invadindo completamente meu espaço pessoal. Pude sentir o calor do seu corpo e o perfume que parecia me envolver. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Lucas, disse ela num sussurro, você já pensou que talvez esteja se esforçando demais para ignorar certas coisas? Minha mente estava em branco. Não havia como fingir que não entendia o que ela estava insinuando, e naquele momento, toda a atenção que havia se acumulado nos últimos dias parecia prestes a explodir. Helena, comecei, mas minha voz falhou. Ela sorriu, um sorriso que era tanto tranquilizador quanto provocador. Está tudo bem, Lucas. Não precisa dizer nada. Sua mão deslizou do meu ombro para o braço, o toque leve, mas cheio de intenção. Era como se cada gesto dela fosse calculado para me desarmar, e estava funcionando. Antes que eu pudesse pensar em como reagir, senti seus dedos traçando lentamente o comprimento do meu braço. Você é tão diferente do João, disse ela, sua voz mal acima de um sussurro, mas atento. Isso não está certo, murmurei, embora minhas palavras soassem mais como uma tentativa de me convencer do que uma declaração. Certo ou errado, ela deu de ombros levemente, os olhos nunca deixando os meus. Às vezes, a linha entre os dois é apenas uma questão de perspectiva. Ela estava tão perto agora que eu podia sentir sua respiração contra a minha pele. Tudo dentro de mim gritava para que eu desse um passo atrás, mas meu corpo não se movia. Havia uma força magnética nela que parecia me prender no lugar, incapaz de resistir. Helena inclinou a cabeça ligeiramente, os lábios a poucos centímetros dos meus. Era como se estivesse me dando a escolha final, mas também como se soubesse que eu já havia tomado minha decisão. E naquele instante, toda a lógica e bom senso desapareceram. Quando ela finalmente fechou o espaço entre nós, senti seus lábios tocarem os meus, leves no início, mas logo mais firmes e seguros. Meu mundo pareceu parar, e tudo o que existia era aquele momento. Seus dedos subiram pelo meu pescoço, segurando-me no lugar enquanto ela aprofundava o beijo. Não havia mais como voltar atrás. O beijo foi um choque para os sentidos, uma colisão entre o que deveria ser e o que já era inevitável. Suas mãos, agora firmemente pousadas em meus ombros, pareciam transmitir mais do que apenas desejo. Havia uma intenção clara, um convite que eu não conseguia recusar. Cada segundo que passava tornava impossível negar o que estava acontecendo. Quando finalmente nos separamos, sua respiração estava acelerada e seus olhos carregavam algo entre a satisfação e o desafio. Eu estava paralisado, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Helena sorriu levemente, como se estivesse completamente no controle da situação. Isso não estava nos planos, não é? Disse ela, sua voz baixa e carregada de algo que parecia quase divertido. Não, não estava. Respondi, minha voz falhando ligeiramente. Mas às vezes, os melhores momentos não estão, certo? Eu não soube como responder. Tudo o que podia fazer era encará-la, tentando entender como havíamos chegado até ali. Ela deu um passo para trás, como se me dando espaço para respirar, mas seus olhos ainda estavam fixos nos meus, analisando cada reação. Talvez seja melhor entrarmos, está começando a esfriar, sugeriu, gesticulando para a casa. Assenti, ainda atordoado, e a segui. O jardim, que há poucos minutos era palco de uma tensão quase insuportável, agora parecia muito distante. Quando entramos, ela fechou a porta atrás de nós e virou-se para me observar novamente. Você parece nervoso, Lucas. Por quê? Perguntou, inclinando a cabeça. Isso tudo é muito. Não sei o que pensar. Admiti, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava organizar os pensamentos. Helena riu suavemente,
um som que era ao mesmo tempo reconfortante e provocador. É simples? Não pense, apenas sinta. Ela deu mais um passo em minha direção, e dessa vez foi minha vez de quebrar a distância. Antes que pudesse me convencer do contrário, segurei-a pela cintura, puxando-a para perto. Seus olhos brilharam por um instante, surpresos, mas logo se suavizaram, e ela sorriu, satisfeita. O segundo beijo foi mais intenso, mais urgente. Não havia hesitação desta vez, apenas o som de nossas respirações se misturando e o calor que parecia nos envolver. Suas mãos subiram por minhas costas, enquanto eu explorava a curva de sua cintura, a maciez do tecido que cobria sua pele. Lucas, ela murmurou contra meus lábios, o som do meu nome saindo como uma confissão. A sala parecia se fechar ao nosso redor, cada detalhe do ambiente desaparecendo enquanto nos perdíamos um no outro. Eu sentia cada movimento dela, cada toque como se fosse eletricidade correndo pela minha pele. Era uma intensidade que eu nunca havia experimentado antes e não conseguia encontrar forças para recuar. Helena puxou-me levemente pela mão, guiando-me em direção ao sofá. Sentamos lado a lado, mas a proximidade era inevitável. Ela segurou meu rosto com ambas as mãos, olhando diretamente em meus olhos. Sabe, Lucas, eu não faço isso por impulso, disse ela, sua voz firme, mas suave. Há algo em você que é diferente. Isso não pode continuar. Comecei a dizer, mas ela me interrompeu, pressionando um dedo contra meus lábios. Talvez não. Talvez este seja o único momento que teremos. E talvez seja exatamente por isso que ele é tão especial. Não havia argumentos que pudessem contrariar a lógica dela. Havia uma clareza em suas palavras que me desarmava, e antes que eu percebesse, estava me inclinando novamente, incapaz de resistir ao magnetismo que ela parecia exalar. A tarde se desenrolou como um sonho. O tempo parecia se distorcer, cada minuto se estendendo em algo interminável. Cada toque, cada gesto parecia cuidadosamente orquestrado, como se estivéssemos seguindo uma dança que nenhum de nós havia aprendido, mas que sabíamos instintivamente. Quando finalmente paramos, a luz do fim de tarde iluminava o ambiente com um tom dourado. Helena repousou a cabeça contra o meu ombro, seus dedos traçando círculos preguiçosos em minha mão. Você vai ficar pensando nisso, não é? Perguntou ela, sua voz carregada de um leve toque de humor. Não sei como não pensar, confessei. Ela levantou a cabeça para me encarar, seu sorriso agora mais suave, quase melancólico. Não quero complicar sua vida, Lucas. Só quero lembrar você de como é se sentir vivo. Eu não tinha resposta para isso. Havia algo na maneira como ela falou que me fez perceber que ela estava tão vulnerável quanto eu. Apesar da confiança que exalava, havia uma fragilidade em suas palavras, algo que tornava impossível julgá-la. Helena levantou-se lentamente, ajustando o vestido com um movimento gracioso. Acho que é melhor você ir antes que João volte. Assenti, levantando-me também. A realidade estava voltando, trazendo consigo todas as perguntas que eu não sabia como responder. Ela me acompanhou até a porta e, quando estávamos prestes a nos despedir, segurou minha mão por um instante. Lucas, às vezes as melhores coisas da vida são aquelas que nunca deveriam ter acontecido. Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos que parecia mais pesado, como se soubesse que aquele momento carregava um peso maior do que estávamos dispostos a admitir. Deixei a casa em silêncio, o som da porta se fechando atrás de mim, ecoando em minha mente. Enquanto caminhava de volta para casa, uma única pergunta dominava meus pensamentos. O que aconteceria agora? Os dias seguintes passaram em uma névoa de pensamentos conflitantes. Helena,
ocupava cada espaço da minha mente, e embora eu tentasse me distrair com outras coisas, não conseguia ignorar a intensidade do que havia acontecido. As palavras dela ecoavam em minha cabeça, especialmente aquela última frase: as melhores coisas da vida são aquelas que nunca deveriam ter acontecido. João continuou me chamando para ir à casa dele, mas inventei desculpas. Não estava pronto para encarar Helena novamente. Cada vez que meu telefone tocava, temia que fosse uma mensagem dela, mas ela não deu nenhum sinal. Isso só tornava tudo mais confuso. Eu me perguntava se aquilo tinha sido apenas um momento isolado para ela ou se ela também estava pensando em mim. Então, cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Lucas, você poderia vir aqui amanhã? Há algo no jardim que preciso resolver e João não estará em casa. Meu coração disparou. Queria ignorar, fingir que nunca vi aquela mensagem, mas sabia que não poderia. Parte de mim queria respostas, enquanto outra parte temia o que poderia acontecer se eu voltasse. Após horas de indecisão, respondi com um simples sim. No dia seguinte, fui até a casa dela. Cheguei ao início da tarde e a mesma sensação de ansiedade tomou conta de mim enquanto caminhava até a porta. Helena abriu antes mesmo de eu bater, como se estivesse esperando por mim. Que bom que veio, disse ela, com um sorriso que parecia mais contido desta vez. Havia algo diferente em seu olhar, como se estivesse carregando um peso que não estava lá antes. Ela me conduziu ao jardim, onde as trepadeiras que tínhamos podado haviam crescido novamente. Ficamos lado a lado, arrancando galhos secos e reorganizando os vasos, mas o silêncio entre nós era pesado, quase sufocante. Finalmente não consegui mais segurar. Por que me chamou aqui, Helena? Ela parou o que estava fazendo e virou-se para me encarar. Seus olhos encontraram os meus e por um momento pareceu que ela estava decidindo o que dizer. Porque precisava de um fechamento, Lucas. Precisamos. Fechamento? Perguntei confuso. Ela suspirou, cruzando os braços. O que aconteceu entre nós foi intenso, mas também foi um erro. Eu sabia disso no momento em que aconteceu. Só não queria admitir. Sua voz era calma, mas havia uma dor evidente em cada palavra. Não pareceu um erro para mim. Confessei, minha voz mais firme do que esperava. Nada disso pareceu errado. Helena deu um passo para frente, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar. Não podemos, Lucas. Por mais que tenha significado algo para você, e para mim também, não há como continuar. Não é justo com você, comigo ou com o João. As palavras dela me atingiram como um golpe. Sabia que ela tinha razão, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Olhei para ela, tentando encontrar algo que pudesse dizer para convencê-la de que isso não precisava terminar aqui. Mas, no fundo, sabia que não havia argumento que mudasse o que ela já havia decidido. Então é isso? Perguntei com a voz carregada de frustração. Fingimos que nada aconteceu e seguimos com nossas vidas? Ela assentiu lentamente, um sorriso triste surgindo em seus lábios. É o melhor para nós dois, Lucas. E acredite, não é fácil para mim dizer isso. O silêncio caiu entre nós novamente, mas dessa vez não era carregado de tensão ou desejo. Era um silêncio de resignação, de aceitação do inevitável. Quando finalmente terminamos o trabalho no jardim, ela me acompanhou até a porta. Antes de me deixar ir, Helena colocou a mão no meu braço, segurando-o por um instante. Quero que saiba que você me trouxe algo que eu nem sabia que precisava, um lembrete de que ainda posso me sentir viva, e espero que tenha significado algo para você também. Significou muito, respondi, sentindo um nó na garganta. Mais do que posso explicar. Ela sorriu novamente, mas havia lágrimas em seus olhos. Então,
Leve isso com você, Lucas, e viva sua vida com essa intensidade. Prometa isso a mim. Eu assenti, incapaz de dizer mais nada. Então me virei e saí pela porta. Não olhei para trás, temendo que, se o fizesse, não conseguiria ir embora. Nos dias e semanas seguintes, tentei seguir o conselho dela. Continuei minha rotina, tentando encontrar normalidade onde pudesse. Mas, de vez em quando, pensamentos sobre Helena ainda surgiam, trazendo consigo uma mistura de tristeza e gratidão. Ela estava certa. Algumas das melhores coisas da vida realmente não deveriam acontecer, mas quando acontecem, elas deixam marcas que nunca desaparecem. E por mais que fosse difícil aceitar, eu sabia que a lembrança de Helena e daquela tarde ficaria comigo para sempre.